No Nat Geo. A seguir, Profissão Perigo, no Nat Geo. A seguir, Profissão Perigo. E depois, Metrópolis, no Nat Geo. Quinta Extrema é um oferecimento de Unicard. Nem parece cartão. E aí vão eles, senhoras e senhores. Todos os pilotos para a volta de apresentação. Algumas pessoas consideram este um dos esportes mais perigosos do mundo. As coisas estavam tão ruins naquela época que 1 em cada 7 pilotos morria em cada temporada. Mesmo assim, para um seleto grupo de poucos homens e mulheres, pilotar carros de corrida é seu trabalho. Eu adoro, é a minha paixão, eu nasci nas corridas e é o que mais gosto de fazer. Todos os dias, os pilotos de corrida enganam a morte com sua velocidade de 200, 220 e até mais de 300 milhas por hora. Isso é quase 480 quilômetros por hora nos maiores circuitos. Agora, as corridas estão levando a ciência para um território novo e surpreendente. Nos impactos de cabeça com bonecos, usamos parafusos no crânio para segurar o acelerômetro. É um negócio arriscado e esses são os melhores pilotos do mundo trabalhando com os seus melhores especialistas, levando seu perigoso trabalho ao limite. Profissão Perigo, pilotos de corridas. É a primeira corrida da temporada e o piloto mexicano Adrian Fernandez está nos últimos preparativos para o Grande Prêmio em St. Petersburg, Flórida. Esta é uma pista com circuito para equipes campeãs apelidada de kart. Meus dois tios adoravam e me incentivaram a começar a correr. Eles correram no México por vários anos e eu ia com eles desde meus 6, 7 anos para todas as corridas. E aí eu descobri que gostava mais do que eu pensei. Então eles me deram a primeira oportunidade quando eu tinha 15 anos. Adrian é profissional há 15 anos. A competição de hoje também é a primeira depois que Fernandes quebrou o pescoço em um acidente espetacular no circuito Honda 300 na Austrália 6 meses atrás. Mesmo assim, depois de ter visto a morte tão de perto, Adrian está disposto a voltar a sentar no banco do piloto e correr de novo. Se você tivesse tido um acidente em uma pista e quase perdido a vida, você voltaria a correr? Sabe, faz parte da minha vida. O que eu faço é parte dos meus negócios. Eu adoro fazer isso, é parte da minha vida. Isso faz a gente pensar, claro. Até mesmo mais surpreendente é o fato de que meses antes do acidente na Austrália, Adrian esteve envolvido em outro acidente que também o deixou muito machucado. Foi na pista de Vancouver, Canadá. O Carpenter perdeu o controle em uma curva fechada. Aí o Tagliani freou e não deu para evitar bater nele. Meu carro foi para a direita, girando. O Bruno Junqueira vinha vindo na curva também e não pôde fazer nada. Bateu em mim a uns 200 por hora. Fique tranquilo, o socorro já está chegando. Em apenas 4 segundos, 3 carros estavam fora da corrida, inclusive o carro número 51 de Adrian Fernandes. Quando me puseram na maca, eu senti muita dor. Porque depois constataram que eu tinha 2 fraturas na bacia e um hematoma enorme do lado direito. Foi muito assustador. Talvez tivesse sido melhor perder a consciência por um tempo, assim eu não teria sentido tanta dor.
Dessa vez, Adrian enganou a morte, mas ele passaria as 3 semanas seguintes em terapia física intensiva. Para ele e todos os outros profissionais das pistas, os acidentes sérios são aceitos como os riscos de esporte. É um clube dos poucos e melhores que competem em um esporte cheio de adrenalina, mas cheio de perigos também. Até 43 dos melhores pilotos participam das competições NASCAR. Até 19 em Champ Car Auto Race. E na corrida mais famosa do mundo, a Fórmula 1 em Monte Carlo, apenas 20 pilotos competem. Eles agregam uma multidão maior que o público da Super Bowl, das séries mundiais e das finais da NBA juntas. Bob Margolis é um dos jornalistas que cobrem esportes motorizados. Alguns dos maiores heróis de esportes da Europa e América do Sul não eram jogadores de futebol, mas sim pilotos de Fórmula 1. Nossos fãs são incríveis, são leais, intensos e amam o que fazemos. Sarah Fisher é a piloto mais jovem e mais rápida da Indianápolis. Parte do trabalho é viajar e fazer fotos, dar autógrafos, estar na mídia em aparições para os patrocinadores. É aqui que eles recebem o pagamento. E o pagamento é um dos maiores em qualquer esporte. Em apenas 4 anos, Dale Earnhardt, da equipe júnior da NASCAR, ganhou 9 milhões de dólares. A equipe da Jeff Gordon, mais de 48 milhões e 800 mil dólares. E a equipe de Fórmula 1 de Michael Schumacher, incríveis 120 milhões de dólares. É a recompensa deles por levar multidões às pistas e arriscar a vida todas as vezes que estão na direção. Ernest Hemingway disse que há somente 2 esportes no mundo, touradas e corridas de carro, porque o resto é um jogo. Esses são os únicos esportes onde a vida é o limite. Enquanto os fãs e a grande soma envolvida fazem esse esporte parecer como qualquer outro, os machucados e o número de mortes separam as corridas dos outros esportes. Só nos Estados Unidos, uma média de 22 pilotos morrem por ano em acidentes em corridas. No dia 11 de setembro de 1999, o piloto de 27 anos, Gonzalo Rodrigues, do Uruguai, foi um deles. Depois, no dia 18 de fevereiro de 2001, acontece uma das mortes mais chocantes da recente história das corridas. Dale Earnhardt, o 7 vezes campeão da Copa Winston, morreu em um acidente na Daytona 500. Como a morte de Earnhardt afetou a comunidade das corridas? Como a morte de Elvis afetou o mundo da música? Como o assassinato de John Kennedy afetou os americanos? Ele era um ícone. Quando meu pai morreu, é claro que afetou a maneira como eu vejo esse esporte e qual é a importância para mim de continuar correndo e se era importante ou não eu continuar correndo. Eu tive que me perguntar essas coisas, mas tenho muitas expectativas quanto a mim mesmo e muitas coisas que eu quero conquistar. Estou disposto a correr os riscos, todos os riscos. Cada piloto de primeira precisa estar disposto a correr todos os riscos, mesmo depois de ter sofrido uma grande perda ou repetidos acidentes onde eles geralmente saem machucados. Com tudo isso, eles ainda voltam e querem mais. Quando fazem isso, eles estarão enfrentando mais do que um risco ou uma competição com outros pilotos. Eles estão lutando contra forças físicas na pista e encontrando apoio nas mais surpreendentes tecnologias. Voltaremos a seguir com Profissão Perigo, no Nat Geo. Os habitantes de Nova Orleans foram avisados, mas decidiram ficar.
Enquanto os Estados Unidos assistiam com horror o que acontecia, seu presidente continuava de férias. Até que Katrina finalmente mostrou todo o seu poder. O furacão que deixou de joelhos o país mais poderoso do mundo. Dentro do Katrina, estreia mundial, domingo, 4 de dezembro, às 7 da noite, no Nat Geo. É possível ter bilhões de cores em uma tela de plasma? Sim, com Panasonic. Panasonic Viera é a única tela de plasma com 8,6 bilhões de cores reais, com um design jamais visto. Tudo é maravilhoso quando você tem uma grande ideia. Panasonic Viera. Panasonic. Ideas for life. Epson. Exceed your vision. Resistem até a água. Novas tintas Epson com cartuchos individuais. Os originais mais econômicos do mercado. Máxima qualidade ao seu alcance. Vivo apresenta 24 Conspiracy. Se você acha que 1 minuto de ação é pouco, tem mais 23 episódios. 24 Conspiracy, a série de TV desenvolvida especialmente para celular em 24 episódios de 1 minuto. É a Vivo dando play e entrando na 3ª geração. Vivo Play 3G, o novo mundo é Play. Participe do Quiz 24 horas. Todos os sábados tem novas perguntas. Você perdeu a 4ª temporada de 24 horas. Nós não podemos voltar no tempo, mas podemos reprisar. Alerta, 24 horas volta a começar. Sábado, às 18 horas. Fox. Nat Geo fãs, preparem-se para ver em primeira mão cenas da maior produção do cinema de todos os tempos. Grandioso, emocionante, incomparável. Mas a melhor palavra para definir este filme ainda é assista. Walt Disney Pictures e Walt Media apresentam As Crônicas de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Dia 9, nos cinemas. Assine Época por 1 ano e escolha um DVD portátil ou um MP3 player. 6 parcelas sem juros de R$ 59,80 ou R$ 329 à vista. Ligue já 11 3362 2000 ou 4003 9393. Vivo apresenta 24 Conspiracy. Se você acha que 1 minuto de ação é pouco, tem mais 23 episódios. 24 Conspiracy, a série de TV desenvolvida especialmente para celular em 24 episódios de 1 minuto. É a Vivo dando play e entrando na 3ª geração. Vivo Play 3G, o novo mundo é Play. Participe do Quiz 24 horas. Todos os sábados tem novas perguntas. Você perdeu a 4ª temporada de 24 horas. Nós não podemos voltar no tempo, mas podemos reprisar. Alerta, 24 horas volta a começar. Sábado, às 18 horas. Fox. E agora, voltamos com Profissão Perigo, no Nat Geo. Depois de 2 acidentes terríveis, Adriano Fernandes está de volta às corridas. No Grande Prêmio de St. Petersburg, Flórida, ele irá enfrentar outros 18 pilotos, todos correndo a centímetros uns dos outros, lutando contra as mesmas forças. Cada um precisa superá-las para vencer. Gravidade, calor, cansaço. A gente está lutando contra as condições da pista, contra o clima. Pode estar chovendo ou muito quente, umidade, que é o pior clima. Isso te deixa esgotado. Você tem que estar 100%. Saúde 100%. De todas as forças físicas que os pilotos de corrida enfrentam, a pior é a gravidade. Em curvas fechadas, eles lutam contra mais forças que os astronautas de ônibus espaciais na hora da partida. A força G em algumas pistas é tremenda. A direção fica pesada, a força G deixa ela mais dura. Você fica movendo os braços, as pernas, o pescoço, tentando resistir a essa pressão.
A gravidade provou ser uma força impossível de ser superada na pista do Texas na primavera de 2000. Atenção, atenção, o carro rodou na curva 4. 3 outras forças conspiraram com a gravidade contra os pilotos: a velocidade, o peso do carro e a extensão da pista. Os carros da prova Champ são mais leves do que os da Indy e os da NASCAR, e por isso mais velozes. A pista curta, íngreme e recém-pavimentada os fez passar por curvas a 230 milhas por hora, quase 370 quilômetros por hora em uma corrida. Mas alguma coisa deu errado. Tivemos forças G, tanto laterais quanto verticais, que honestamente eu nunca tinha vivenciado antes em esportes motorizados. O Dr. Steve Olve, diretor da Unidade de Cuidados Intensivos de Neurociência no Hospital Memorial Jackson, em Miami, é médico das equipes de pistas de corrida Auto Racing desde que elas foram criadas há 18 anos. De cada 25 pilotos, 21 admitiram quase ter tido um escurecimento na visão. Temos um piloto que perdeu a consciência desde o início da segunda volta até a terceira e saiu do carro imediatamente. Tivemos outro que ficou sentado por 7 ou 8 minutos depois de ter saído do carro porque não conseguia andar em linha reta. Adriano Fernandes estava na pista no Texas naquele dia. Eu me senti tonto, mas não tão mal quanto os outros pilotos. Houve uns 3 ou 4 casos de pilotos que disseram não saber onde estavam. A pista do Texas é extremamente rápida. Ela tem bancos altos, muito altos nas curvas, 24 graus. É quase como andar em uma montanha-russa. Nós descobrimos que se a pessoa ficar abaixo de 200 por hora, tudo bem. Acima disso, ela vai acabar tendo problemas. As forças G estavam exercendo extremas pressões nos motoristas, levando-os para fora por mais de 5 forças G laterais e, ao mesmo tempo, devolvendo-os à pista por mais do que 4 forças verticais. Cada força G é uma pressão exercida contra um objeto igual ao peso do objeto. Quanto mais depressa um piloto entra em uma curva, mais pressão é exercida contra ele. A pista do Texas é quase toda curva. Ela criou condições só vistas antes em pilotos da Marinha. A Marinha tinha acabado de completar umas experiências onde eles estavam olhando para a força G, tanto verticais quanto horizontais, porque estavam falando sobre construir novos aviões que pudessem fazer curvas acentuadas, e descobriram que os pilotos estavam ficando cegos, perdendo a visão interna. A adesão da gravidade leva sangue para as pernas tanto de pilotos da Marinha quanto de pilotos de corrida, reduzindo o fluxo de oxigênio nos olhos, que pode causar cegueira na visão lateral dos pilotos. Isso é o que eles chamam de G-LOC, que é a perda de consciência devido a excessivas forças G. A pessoa perde a visão por causa de isquemia retinal, que é a perda do fluxo de sangue na retina. O Dr. Olve acreditava que se os pilotos ficassem mais de 7 minutos, cada concorrente alcançaria o limite de sua tolerância por excessivas forças G, criando as condições para um G-LOC. Eles ficariam cegos e perderiam a percepção profunda à medida que o sangue saísse da cabeça e fosse forçado para a parte mais baixa do corpo. Ele pediu aos profissionais da corrida de kart para anunciar a corrida. O impacto da gravidade e da velocidade junto com as condições da pista do Texas manterão os carros da Champ fora dessa pista. Enquanto os pilotos de corrida são condicionados a tolerar forças G mais altas que o normal, não importa a experiência que eles tenham, há uma chance de baterem toda vez que sentarem no volante de um carro de corrida. Quando isso acontece, os pilotos vivenciam um esmagamento nos ossos de 30 forças G ou mais. No primeiro ano, você vai ficar paralisado e vai tentar mexer os braços e as pernas enquanto está esperando alguém vir. E fica rezando para que você não tenha nenhum ferimento sério que vá te prejudicar. Desde o começo, o projeto dos carros, das pistas e do equipamento de segurança tem sido uma dança perigosa entre segurança e velocidade. O que dizem é que antes
o sexo era seguro e as corridas eram perigosas. Agora, eu acho que o sexo é perigoso e as corridas são seguras. Pilotamos carros no limite do controle quase a cada volta. Você já está indo para a próxima curva, antes mesmo de ter saído da anterior. Então você tem que ser rápido, muito rápido, nos pés e no pensamento todo o tempo. É a força da energia gerada durante o impacto que causa os ferimentos nos pilotos. O Dr. Henry Bock, médico-diretor das pistas de corrida de Indianápolis, tem sido firme na opinião de que deve haver carros reprojetados para evitar que as forças físicas dos destroços matem os pilotos. Eu me lembro, provavelmente no final ou no meio dos anos 70, quando um carro atingiu os muros aqui, deu para ouvir de longe. Era um objeto muito pesado contra um outro objeto muito duro. Os especialistas nos anos 60 acreditavam que estruturas mais rígidas nos carros protegiam melhor os pilotos. O Dr. Terry Trammell é cirurgião ortopedista da série mundial de Champ Cars desde que ela foi fundada. Costumávamos usar analogia no começo da corrida Champ Car. Tínhamos um acidente em Indianápolis e o carro podia ser destruído ou permanecer intacto. E os pilotos poderiam correr na semana seguinte em Milwaukee. Era como pilotar uma banheira de ferro. A carcaça do carro saía intacta, mas o piloto ficava preso e às vezes podia até morrer. As coisas estavam tão ruins naquela época que 1 em cada 7 pilotos de carro morria em cada temporada. Na Indy e NASCAR, todas as corridas maiores, perdemos 1 em cada 7 pilotos. Em um acidente feio, os carros são projetados para fazer os maiores sacrifícios, em vez de o piloto. Muitos acidentes parecem piores do que são. Uma das coisas que nossos carros fazem é quebrar inteiros. As rodas não soltam totalmente porque temos um aparelho que segura as rodas no carro e a suspensão não volta. O que acontece é que a energia é dissipada do piloto em vez de ser sugada por ele. Dave Brown é o coordenador da segurança de pistas na Fórmula Indy. A preocupação dele? Proteger os pilotos do próprio carro em um acidente. Criamos uma zona de impacto no nariz do carro, uma zona de impacto atrás da transmissão e circulamos completamente o piloto em um compartimento que é praticamente a prova de bala. Temos uma camada de fibra de carbono e uma de alumínio. Uma camada de Kevlar que é do mesmo material que os coletes à prova de bala são feitos. E depois outra camada de fibra de carbono para tentar garantir que nada invada a área do piloto. O pescoço se torna a parte mais vulnerável do corpo. Um aparelho controla as funções principais como a respiração, batimento cardíaco, assim como os vasos sanguíneos, que são a única fonte de vida ao cérebro, segundo o Dr. John Melvin, engenheiro biomédico. Os ferimentos acontecem em impactos de fundo, principalmente em assentos reclináveis únicos em que o corpo sai do assento tão violentamente que a coluna poderia ser comprimida devido à massa da cabeça. Bom, estamos testando algumas medidas para melhorar os cintos de segurança para proteger o corpo em impactos traseiros. Estes sistemas de sobrevivência melhorados estão para ser testados quando Adrian Fernandes estiver pronto para a corrida Champ Rance desse ano. Ele vai enfrentar o piloto mexicano Mario Dominguez, que venceu a corrida na Austrália e foi chamado de Rookie do Ano, depois de bater o carro que literalmente quebrou o pescoço de Fernandes. Apesar da chuva intensa, a corrida continua. Ainda temos um grande número de carros na pista e há a possibilidade de mais acidentes. Voltaremos a seguir com Profissão Perigo no Nat Geo. Você tem instinto de vencedor? É capaz de superar os seus rivais? Ou é um perdedor eterno? Qual é a anatomia de um campeão e como pode a ciência criar o atleta perfeito? A Ciência da Vitória. Um
Novo capítulo de Explorations Powered by Duracell. Neste domingo às 10 da noite no Nat Geo. Os habitantes de Nova Orleans foram avisados, mas decidiram ficar. Enquanto os Estados Unidos assistiam com horror o que acontecia, seu presidente continuava de férias. Até que Katrina finalmente mostrou todo o seu poder. O furacão que deixou de joelhos o país mais poderoso do mundo. Dentro do Katrina, estreia mundial, domingo, 4 de dezembro, às 7 da noite, no Nat Geo. É possível ter bilhões de cores em uma tela de plasma? Sim, com Panasonic. Panasonic Viera é a única tela de plasma com 8,6 bilhões de cores reais, com um design jamais visto. Tudo é maravilhoso quando você tem uma grande ideia. Panasonic Viera. Panasonic. Ideas for life. Resistem até a água. Novas tintas Epson com cartuchos individuais. Os originais mais econômicos do mercado. Máxima qualidade ao seu alcance. Agora não importa se é para cima ou para baixo. Chegou o Mach 3 Turbo. Conforto total ao fazer a barba para baixo ou para cima. Novo revestimento anti-atrito nas 3 lâminas. Nova fita com ainda mais lubrificação. Mesmo no sentido contrário ao crescimento da barba, você tem menos irritação com um barbear mais rente. Mach 3 Turbo da Gillette, o melhor para o homem. Imagine ter uma zona de proteção que te acompanhe por toda a vida. Imagine ter eletrodomésticos que eliminam até 99,9% das bactérias. Assim é a exclusiva tecnologia Silver Nano Health System Samsung, feita para te proteger. Com a nova linha de eletrodomésticos Samsung, não é tão difícil imaginar. O gorila de lombo prateado possui um membro reprodutor de 5 centímetros de largura. Sexo Animal, em dezembro no Nat Geo. E agora, voltamos com Profissão Perigo, no Nat Geo. Adrian Fernandes tem razão para estar preocupado com a série mundial de Champ Car de St. Petersburg, Flórida de hoje. A última competição dele foi o circuito de rua da Honda 300 na Austrália. Fernandes e outros 15 outros pilotos saíram da linha de partida nas ruas do paraíso dos surfistas quando o céu se abriu e uma terrível tempestade deixou o chão ensopado. Em primeiro lugar, começamos uma corrida que não deveria ter iniciado, porque com a chuva a visibilidade era zero. Tem provavelmente mais adesão em um ringue de patinação do que aqui. Aqui está muito escorregadio e esses carros estão dando 800 HP. É difícil mantê-los em linha reta. Eu comecei a ter uma sensação ruim quando fui ultrapassado pelo Jimmy. Não foi culpa dele, ele estava sem visão. E depois, claro, eu perdi o controle do carro quando ele bateu em mim. E aí começou toda a bagunça. Tinha carros voando para todo lado porque ninguém conseguia detê-los. Oh, meu Deus! Ou a corrida vai ser suspensa ou deverá continuar só com a metade dos participantes. Foi somente a primeira volta da corrida. 9 carros saíram. Também foi a primeira vez que uma Champ Car se tornou uma corrida aérea, com carros ficando de ponta cabeça e aterrissando na cabeça de outro piloto. Praticamente eu parei e disse, bom, eu estou bem, mas depois o Mário veio também e ele não estava vendo nada e bateu forte no Toro Tagali. Quebrou a bacia, foi pro ar e esse carro aterrissou em cima de mim. Eu vi ele vindo, eu sabia que o acidente ia ser feio. Praticamente a única coisa a fazer é se enrolar, fechar os olhos e só. Mas assim que o carro bateu em mim, eu soube que eu tinha quebrado alguma coisa porque eu senti muita dor nas costas e ouvi um crack. Fernandes teve que esperar que os médicos o tirassem do carro sem causar mais nenhum machucado. Os médicos determinaram que 2 vértebras torácicas tinham sofrido fraturas. Dessa vez, Adrian sobreviveu. Porém, mais uma vez, ele se viu convalescendo em vez de correndo em uma pista.
Levou 4 meses de reabilitação para Fernandes chegar a essa corrida em St. Petersburg, Flórida. Meu preparo físico ainda não é o ideal. Eu ainda estou trabalhando muito nisso e lembre que eles só me deram alta para começar a guiar no final de janeiro. E acho que no mês que vem eu vou estar 100%. Para Adrian, um dia de corrida começa às 7h30 da manhã, quando ele acaba o café e cumprimenta a equipe do lado de fora do seu RV. Oi, Dom. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, muchacho? Ei. E vai para seus trailers. Eles são metade uma loja de autorreparos e parte transportadores. E esta manhã, Adrian está no quarto de vestir. Mesmo faltando mais de 6 horas para a corrida começar, Fernandes tem que pôr seu traje à prova de fogo. Será o último momento dele sozinho antes da corrida. O assessor de imprensa de Adrian dividiu o horário antes da corrida em intervalos de 10 minutos. Assim que ele se vestir, ele irá para uma sessão de fotos antes da corrida. De manhã vai percorrer perto de 8 quilômetros em sua bicicleta. Tudo isso antes de entrar no carro de corrida para competir. Ele é talvez um dos pilotos mais bem preparados. Eu levo meu preparo físico muito a sério. Meu treino e alimentação também. Eu passo de 3 a 4 horas todos os dias. Agora eu tenho passado até 5 horas, porque tenho que fazer toda essa terapia física por causa dos meus machucados. O trabalho de pilotar um carro de corrida exige as habilidades de um atleta treinado. O cansaço é uma das forças que todo piloto bem-sucedido tem que enfrentar. O Dr. Steve Olve estudou as forças físicas que são exercidas sobre um piloto. Temos feito estudos metabólicos em pilotos sob condições da corrida e descobrimos que a energia exigida para pilotar um carro como esse, em velocidades altas, é equivalente a METs, que são as medidas dos gastos metabólicos. 11 ou 12 METs equivale a 3 horas de tênis. É como se fosse uma maratona ou 1.500 metros em uma piscina. Cada erro cometido pode ser fatal. Os personal trainers estão se tornando figuras importantes nas equipes de corrida. Jim Leo trabalha com alguns dos melhores pilotos de corrida. Hoje ele está trabalhando com o piloto de IRL, Tony Renna. Tentamos simular o que acontece no carro. Ele fica sentado no lugar do piloto com uma bola de 4 a 7 quilos. Ficamos na frente dele com cerca de 150 bolas de tênis que são atiradas a uma distância de 5 metros. Ele não pode deixar que as bolas batam na cabeça dele. Agora imaginem pilotar um carro a 350 km por hora. Os mesmos reflexos, as mesmas habilidades. Eles ficam rebatendo aquelas bolas numa boa. Mas à medida que o tempo passa, os ombros vão ficando fatigados. Mas eles têm que reagir. Quer dizer, a 300 por hora em uma corrida de 3 horas, é preciso reagir quando se está cansado. Senão você pode bater. O próximo exercício é simular as vibrações vivenciadas para fazer uma curva em um carro de corrida. Segure, segure, mantenha, mantenha. Agora vire para a esquerda. Mantenha. Adrian está para descobrir se ele conseguiu preparo físico bastante para sua primeira corrida depois de 2 sérios acidentes. Nos 2 dias de qualificações, até chegar nessa corrida, Adrian ficou em terceiro em um total de 19 carros. Depois de um aquecimento, a equipe volta para os trailers, para uma sessão final de estratégias para a corrida. Essa é provavelmente a reunião mais importante do dia, raramente vista por pessoas de fora.
O primeiro trabalho é contar as voltas. Há 105 ao todo e eles são forçados a fazer um pit stop na 30ª volta. Quantas voltas? Será na volta 75. Quantas ao todo? 105. Certo. As janelas são 30, 60 e 90. Mas podemos parar na 75 e terminar a corrida como vencedores. Porque são 25, 30 voltas. Bom, isso é o clássico. Se você estiver na frente, é o que você deve fazer. Concordo. Você pode começar com um tanque mais leve. Tá bom, legal. Está dizendo que vai encher o tanque? Vamos começar com o tanque cheio, sim. Sim, e depois disso, só para reabastecer, né? Bom, tem duas razões para você começar com o tanque cheio. Uma delas é que isso vai ajudar você a produzir temperatura nos pneus e a segunda é que isso vai reduzir seu tempo de parada no box. Adrian toma a decisão mais importante do dia: ultrapassar o piloto canadense Paul Tracy já no começo. Tracy está em segundo lugar no grid de largada, somente um carro à frente de Fernandes. A equipe dele discorda. Não, eu sei, eu estou aqui, ele está aqui. Ele está aqui e eu estou aqui, e a única maneira de ele... eu estou aqui, não tem como se mexer. Não se esqueça de que estamos falando de Paul Tracy. E você sabe como ele é. Então... Ele é descontrolado. Então eu vou para cima. À medida que a reunião se desenrola, só restam 2 horas antes de a corrida começar. Agora eu vou comer. Adrian está começando sua própria contagem regressiva para a corrida. Almoço e 20 minutos de silêncio. Tudo isso para descobrir se ele está pronto para enfrentar o risco de correr outra vez. O grande prêmio de hoje em St. Petersburg, na Flórida, vai começar em 1 hora. Os preparativos que você faz para a corrida incluem um tipo de concentração. Eu gosto de ficar em silêncio um pouco antes, por uns 30 ou 40 minutos, só para tirar um cochilo e relaxar. Eu tenho que ter certeza que almocei bem, que tomei muita água. Enquanto fica em silêncio antes do evento, o piloto de Champ Car, Adrian Fernandes, também estará pensando em outro concorrente na pista: Mário Domingues. Foi Domingues que bateu o carro que girou e caiu de ponta cabeça em cima do pescoço do Adrian no acidente na Austrália há apenas 6 meses. Para ser honesto, eu não gosto de ir para a lateral das pistas, porque das 2 últimas vezes que isso aconteceu, eu sofri sérios ferimentos. É claro que está no fundo da minha mente ter sido atingido por outro carro. Em um trabalho onde o piloto enfrenta o perigo a cada curva, centenas de decisões têm que ser tomadas em cada volta. Eles processam as informações auditivas do chefe da equipe. É pit stop, venha para o pit. Vamos ter que fazer uma parada rápida. Eles também ficam atentos para a informação visual da pista e sentem as mudanças sutis na direção do carro. Tudo isso a 322 km por hora. Você tem 5 carros na sua frente. Tente manter essa posição. O Dr. Steve estudou o estado psicológico de pilotos de corrida antes da corrida. Cada piloto tem seu próprio método de preparação mental. O que nós descobrimos foi que um piloto de corrida sob altos níveis de adrenalina em esportes como a Fórmula 1, Indy ou Copa Winston tinha a habilidade de prever eventos que iam acontecer na frente dele. Tinha reações rápidas. Na verdade, as habilidades que atletas de outros esportes têm, tipo hóquei e outros, de poderem ver o que está acontecendo na sua frente e reagirem àquele determinado tipo de situação. Esse foco intenso é um dos fatores críticos entre vencer e perder, até a vida e a morte. Os psicólogos chamam isso de entrar na zona favorável. Você vai notar algumas coisas muito interessantes, como uma moeda, por exemplo, em uma pista de corrida a 185 milhas por hora. Você vai estar tão concentrado em pilotar que vai ver essas coisas na pista.
Muitos pilotos trabalham com psicólogos para ajudá-los a chegar a esse ponto. Hoje, faltando apenas 20 minutos para começar a corrida, Adrian se concentra. Assim que você entra na corrida, é a melhor parte, porque é onde você está, você e o seu carro sozinhos, esquecendo do mundo que está longe de você. É a parte mais silenciosa. É aí que você se concentra para o começo da corrida. Lembrando dos pontos-chave das aulas de estratégia, ouvindo a equipe pelo rádio. Testando o rádio, testando. Certo, testando o rádio. E pensando em como assumir a liderança o mais cedo possível. Bandeira verde, bandeira verde! 19 pilotos começam a corrida. O americano Sebastian Bourdais está na primeira posição. O canadense Paul Tracy na segunda. E Adrian Fernandes na terceira. Mário Domingues está em 10º. Para terminar o Grande Prêmio de St. Petersburg, cada piloto precisa dar 150 voltas na pista de 3 quilômetros. Os carros queimarão quase 4 litros de combustível a cada volta. Os pilotos também vão enfrentar 4 curvas cada vez que completarem uma volta. Algumas de 90 graus. É aí que a gravidade exerce o maior impacto nos pilotos, jogando 4 forças G ou mais. Isso vai acontecer 1.470 vezes para cada piloto que completar a corrida. Agora eles estão lutando contra forças físicas da pista de St. Petersburg. Numa curva, tudo é jogado do outro lado. Os fluidos, o coração, pulmões, tudo é jogado para o lado oposto, para o lado direito ou esquerdo do corpo do piloto. Isso acontece com o sangue quando o seu coração tenta bombear sangue da esquerda para a direita ou vice-versa. Você está tentando bombeá-lo para o lado oposto. Isso realmente impede que o sangue saia do coração. O coração precisa bater mais depressa para bombear o sangue. Uma necessidade de destaque: habilidade de concentração e treinamento físico para aguentar 2 horas nesta pista. Tudo converge para impelir os pilotos em direção à linha de chegada. Antes de chegarem lá, cada um que terminar terá virado 3.000 vezes. E virado a direção tantas vezes que suas mãos vão estar cheias de bolhas. Adrian sinaliza para o chefe de mecânica Mike Sales, dizendo que está pronto para fazer o movimento sobre Paul Tracy, que eles haviam comentado na reunião de estratégia. O líder está na volta 63 e você está com 5 segundos de atraso. Esta é a hora de recuperar. 2 voltas depois, os carros quase batem. Depois, na curva número 10, a mais de 100 milhas por hora, os carros não conseguem segurar. Enquanto os acidentes acontecem na pista, dentro do carro e dentro da pista, uma nova tecnologia está evitando que esses destroços se tornem fatais. Cada piloto tem que ir para o box por volta da 30ª volta. Eles estão na 15ª volta e Adrian Fernandes está pedindo para parar antes. Atenção, eu preciso voltar para o pit. Está oscilando muito, o lado esquerdo. O chefe da mecânica Mike Sales dá permissão. Lado esquerdo, não é? Bem, já estamos confirmando os problemas aqui pela leitura do equipamento. A equipe está sendo acionada. 11 pessoas da equipe estão na pista, cada uma com um trabalho específico para completar em menos de 10 segundos. O carro é reabastecido com metanol. O combustível representa uma das forças que os pilotos e a equipe mais temem: o fogo.
O engenheiro de segurança de Indianápolis, Dave Brown, sabe muito bem disso. Aqui o piloto tem um botão que serve para desligar completamente toda a parte eletrônica do carro e, ao mesmo tempo, liberar um extintor de incêndio acima da cabine e voltando ao motor para a área de compartimento. Os pilotos também estão protegidos por trajes à prova de fogo. Shinji Nakano, um piloto-herói japonês, foi salvo pelo traje. Nakano estava na 16ª volta na corrida do Grande Prêmio de 2002 de Miami quando, de repente, encostou. Os fãs não conseguiram ver o fogo porque o metanol queima invisível, mas Nakano estava envolto em chamas. Eu tive que parar o carro na última curva, na 16ª volta. E o fogo começou no final do carro. Começou muito rápido. E estava muito quente em todo lugar, em todo o meu corpo, o rosto, minhas pernas, tudo mesmo. E aí eu tive que sair do carro e... Nakano foi levado para a unidade de emergência na pista. O Dr. Steve chefiava a equipe dos médicos naquele dia. Dá pra ver que a luva não está queimada, mas entrou tanto calor nela que ele teve queimaduras de 2º grau nas 2 mãos. Essa unidade médica opera como uma sala de emergência e os médicos foram os primeiros a pôr um centro de tratamento móvel na pista. Levou de 6 a 8 meses para montar. Foi feito sob medida. Temos cerca de 80 metros quadrados. Podemos cuidar de 4 pessoas gravemente feridas de uma vez, se for preciso. É uma unidade intensiva de cuidados bem grande, mas pode se tornar um centro de emergência, se for preciso. Na corrida de Miami, Nakano escapou de sérios ferimentos. De volta a St. Petersburg, na série mundial de Champ Car, o piloto Adrian Fernandes parece estar com problemas. Seu chefe de mecânica, Mike Sales, não deixará Fernandes vir para o box. Ele o mantém na pista. 2 outros acidentes tiram mais 2 carros da pista, felizmente sem ferimentos. Ficaram 17 na pista. Voltaremos a seguir com Profissão Perigo, no Nat Geo. Bem-vindo às construções mais incríveis do mundo. Construir uma plataforma de lançamento de satélites é complexo, mas muito mais quando tem que ser na água. Obras incríveis, lançamento marítimo, nesta sexta às 11 da noite, no Nat Geo. O gorila de lombo prateado possui um membro reprodutor de 5 centímetros de largura. Sexo Animal, em dezembro, no Nat Geo. Para percorrer o rio mais longo do mundo, é preciso muito mais que saber remar. Um grupo de exploradores e uma simples balsa, navegando 5.800 quilômetros do Nilo. Real Filmes apresenta com exclusividade Expedição no Nilo. Estreia mundial. Sábado, 3 de dezembro, às 10 da noite, no Nat Geo. Os habitantes de Nova Orleans foram avisados, mas decidiram ficar. Enquanto os Estados Unidos assistiam com horror o que acontecia, seu presidente continuava de férias. Até que Katrina finalmente mostrou todo o seu poder. O furacão que deixou de joelhos o país mais poderoso do mundo. Dentro do Katrina, estreia mundial, domingo, 4 de dezembro, às 7 da noite, no Nat Geo. Ameaçou explodir durante anos. Mas quando finalmente aconteceu a erupção, ninguém estava preparado. Os principais momentos da tragédia que pegou o mundo de surpresa. Erupção do Santa Helena. Em segundos fatais.
Nesta segunda, às 8 da noite, no Nat Geo. Não foi o dilúvio universal, mas chegou perto. Um ano depois de um dos maremotos mais devastadores de todos os tempos, revivemos as incríveis histórias dos sobreviventes. Especial Tsunami. Segunda, 26 de dezembro, às 8 da noite, no Nat Geo. Resistem até a água. Novas tintas Epson com cartuchos individuais. Os originais mais econômicos do mercado. Máxima qualidade ao seu alcance. E agora, voltamos com Profissão Perigo, no Nat Geo. Ainda reclamando sobre problemas mecânicos, Adrian chega na 7ª volta. Atenção, equipe. O carro continua puxando para o lado esquerdo. Não tenho mais controle. O carro dele derrapa na curva. Domingues não consegue desviar e Brush Fernandes o atinge por trás. A princípio parece um replay do acidente da Austrália. Felizmente, Fernandes não se machuca. Mas o carro fica bastante danificado. Vai, depressa! Eu fui atingido por trás. Eu não sei exatamente o que é que foi atingido, mas eu acho que não dá para continuar. Para Adrian, a corrida está terminada. Nos últimos 10 anos de corrida, o trabalho ficou mais seguro. Menos pilotos morrendo e mais voltando para o trabalho dias depois de um sério acidente. Mas até onde podemos forçar os limites de uma corrida? Mais uma vez, Mário Domingues se envolveu em um acidente que tirou Adrian Fernandes da corrida. Hoje, no Grande Prêmio de St. Petersburg, Flórida, Adrian está claramente frustrado. A ajuda do idiota do Mário Domingues, que me atingiu por trás, foi uma das causas. Estávamos todos alinhados e... Bom, não dá para fazer nada. Todos estão envolvidos. Eu não acredito que ele bateu em mim por trás. No local onde ele me atingiu, não havia razão para alguém atingir outras pessoas, porque não havia nem espaço para passar. Então, esse tipo de coisa deixa você muito frustrado. Eu acho que foi minha culpa e eu tenho que pedir desculpas para ele. Eu acabei encostando no carro dele, mas eu não tinha distância de um carro, então foi muito azar, porque eu acabei tirando ele da corrida. Se por um lado o acidente de Adrian foi causado por um carro batendo nele por trás, os pilotos geralmente enfrentam outro perigo: bater no muro. Eles correm a centímetros do muro a velocidades de 320 km por hora. A solução? A Liga da Corrida de Indianápolis contratou Gene Sicklin, da Universidade de Nebraska, para desenvolver uma coisa chamada muro mais seguro ou muro macio. Uma das razões pelas quais estamos muito satisfeitos com esse projeto é que ele não precisa de um mecanismo complexo para absorver a energia. É um projeto simples que se provou capaz de absorver energias de alto impacto, muito confiável e consistente. A espuma é toda esmigalhada para absorver a energia do impacto. E, portanto, quando o tubo de aço se move 35 centímetros para fora para cerca de 5 a 8 centímetros do concreto, essa espuma vai se destruir e absorver uma grande quantidade de energia do impacto. Um muro macio danificado pode ser substituído durante uma corrida em apenas 15 minutos. Depois de bater nesse muro de alta tecnologia, os pilotos geralmente podem participar da próxima corrida. A corrida vai continuar a ser mais segura, embora eu ache que sempre será um esporte perigoso, porque há variáveis das quais você não pode se proteger. Mas acho que, em geral, com os acidentes típicos das corridas, demos um grande passo nos últimos anos. E acho que as melhorias vão continuar no futuro. Vai haver muitas.
Enquanto os competidores continuam a forçar os limites humanos, estão, na verdade, ajudando cientistas e especialistas de segurança a encontrar novas maneiras de protegê-los. O Dr. Albert King, professor de bioengenharia na Universidade Estadual de Wayne, estuda os efeitos de batidas nos corpos de uma pessoa. Nossas fontes primárias usam impactos em bonecos, mas agora esperamos confiar em dados de campo, como dos campos de futebol, que é o que estamos usando agora. Mas vamos torcer para que no futuro possamos pegar dados de pilotos de corrida que estejam machucados. É muito difícil estudar como as pessoas se machucam, porque não podemos machucá-las para estudá-las. Quando você tem pilotos que estão dispostos a se machucar, então aprendemos como ajudar as pessoas em outras situações, como passageiros de carro e aeronaves, ou sei lá. Assim temos um bom retorno. Depois de ter eliminado muitos dos perigos do passado, os danos ao cérebro são o número 1 nas corridas mundiais. É por isso que os boxeadores sempre tentam atingir a cabeça do oponente para nocautear. O Dr. John Melvin é engenheiro biomédico que estuda acidentes de carro. Eles nunca tentam acertar a cabeça do oponente com um soco direto. Tentam dar um soco por cima ou cruzado. Alguma coisa que faça a cabeça rodar. Porque isso prejudica o cérebro. Porque acerta a base do crânio, na sua coluna vertebral. E se o cérebro gira, isso causa sérios problemas a ele, que é onde habita a consciência. Sem ela, a pessoa é nocauteada. E isso é o que o boxeador sempre tenta fazer, nocautear. O capacete protege o cérebro do impacto direto, mas não impede que ele gire dentro do crânio. Nosso trabalho é validar isso do impacto de cabeça. Eles medem o que a cabeça está fazendo. Nós experimentamos impactos na cabeça com bonecos. Usamos parafusos dentro do crânio para segurar o acelerômetro. Não podemos fazer isso com um piloto. Uma das coisas que estaremos reimplementando no ano que vem e que já estamos trabalhando há 2 anos é colocar marcadores de impacto no ouvido, que assim protege o cérebro e o crânio do piloto por extensão. Como um registrador de dados de voo, essa peça auricular registrará forças agindo na cabeça durante um acidente e vai colocar essa informação na caixa preta do carro. Os pesquisadores saberão precisamente o que acontece com a cabeça em uma batida. Um carro pode ser projetado para proteger o piloto em caso de um acidente, e a tecnologia pode fazer muita coisa, mas o corpo humano pode aguentar muito em termos de impacto. Eu acho que os organizadores de corrida estão sempre lutando contra isso. Após a corrida, Adrian Fernandes tem que fazer as malas e sair de St. Petersburg. Ele tentará vencer de novo daqui a 4 semanas em Monterrey, México. Competindo com 20 pilotos, todos mais uma vez vão tentar enganar a morte em um dos trabalhos mais perigosos do mundo. Bem-vindo às